Graça e paz, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast Mindset Bíblico. Eu sou o Rogério Monteiro, criador do método Mindset Bíblico. E o episódio dessa segunda-feira é muito forte porque, na verdade, durante essa semana, nos insights bíblicos, nós vamos falar sobre o que a Bíblia fala sobre a mente humana. A mente humana está sendo estudada há muitas décadas, né? E as descobertas que foram feitas, né, durante essas pesquisas é extraordinária. Agora, o curioso não é isso. Não, pastor, não. O curioso é que se você meditar na Bíblia Sagrada buscando por mente, você vai ver que a Bíblia fala mais de 900 vezes sobre coração, ok? E coração na Bíblia é a sede das emoções, ok? Por quê? Porque era o costume do povo da época. Por exemplo, a boa parte da Bíblia a gente consegue ter acesso porque veio do grego, ok? E uma outra parte em hebraico ou aramaico, ok? Agora entenda, para cada povo existe uma cultura. Para os gregos é coração. Então toda vez que eles vão falar de sentimento, de algo lá dentro, eles falam de coração. Agora, se você já for para o lado hebreu, vai falar de entranhas, ok? Quando ele vai falar de algo de dentro dele, vai falar de algo que está intrínseco nele, ele vai falar de entranhas. Então, já para nós, você vê, é cultura, ok? Já para nós, a cultura, a gente entende que é emoções ou pensamento, ok? A gente até usa algumas vezes o termo coração, mas na verdade é cultura ou é mentalidade, né? Pensamento ou emoções, ok? Então, quando a Bíblia se refere a coração e o texto veio do original grego, está falando de sede dos pensamentos, sede das emoções. E quando fala de entranhas, e está no original veio do hebraico, né, ou aramaico, vai falar que também de sede das emoções, ou seja, do que tem lá dentro de você, ok? Então, agora, se a Bíblia se preocupa em falar quase 1000 vezes, tá, por toda a Bíblia, sobre os pensamentos, querida, a gente precisa dar uma atenção para isso, ok? Eu vou deixar alguns textos aqui, como por exemplo, Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23 vai falar de tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, ok? Porque dele procede as fontes da vida. O que significa? Significa que Salomão está dando uma diretriz para que você guarde os seus pensamentos, porque eles são muito poderosos, ok? Para complementar esse versículo, a gente vai encontrar a psicologia falando que tudo na vida de um ser humano começa por um pensamento, ok? Começa por um pensamento. Primeiro um pensamento, depois um sentimento, tá? Porque quando você começa a pensar na mesma coisa várias vezes, aquilo se torna um sentimento. A questão é o que você está pensando, tá entendendo ou não? Porque quando você se dispõe a pensar em algo, aquele algo tende a ser gerado dentro de você, pelo menos dentro de você, ok? Então imagine você pensando toda hora contra alguém, você pensando todos os dias contra alguém. Meu amado, a probabilidade de você passar a odiar aquela pessoa é muito grande. Agora, se na hora que o pensamento vem, você elimina aquilo, que você está livre daquele sentimento. Você elimina, você pensa em outra coisa, você muda o pensamento, ok? Aí Paulo vem escrever a igreja de Filipenses, a igreja de Filipos, aos crentes filipenses, o que ele diz? Ele diz assim, olha, está no verso 4, capítulo 8, ok? Ele diz, olha, se há amor, se há algum louvor, se há verdade, se há... Ele dá uma lista de coisa boa, ele fala assim, nisso pensai. Agora, note que Paulo está literalmente ensinando ao povo no que pensar. Porque a Bíblia, Deus, se preocupou realmente com aquilo que tem dentro de nós, ok? Então, a gente precisa entender esse segredo, a gente precisa caminhar debaixo desse segredo e entender que você é muito mais daquilo que você pensa. Tem uma tradução do livro de Provérbios, capítulo 23, verso 7, somente a primeira parte, porque está falando de um homem terrível naquele versículo, mas uma das traduções fala assim, porque assim como ele pensa no seu sentido, no seu pensamento, assim ele é. Assim como pensa em seu pensamento, assim ele é. Em outras palavras, o sábio Salomão está dizendo o seguinte, meu irmão, você é aquilo que você pensa que é. Porque aquilo que você pensa que é aquilo que você acredita. A Bíblia diz, ó, tudo é possível ao que crê. Então, mas crer é uma decisão, entendeu? Quando você decide crer, querido, você não olha mais para as circunstâncias.
Quando você decide acreditar, você para de olhar para o que não tem, você para de olhar para aquilo que você não conquistou, você para de olhar para tudo aquilo que o diabo quer que você olhe, ok? Quando você decide crer, você não assiste mais documentário que só fala de morte, de desgraça, de situação ruim na vida. Porque você não precisa mais disso. Você já escolheu uma base para viver sobre ela. Que é o quê? É a fé. Você precisa entender esse segredo. Você precisa entender esse segredo. Eu vou falar algo aqui para vocês. Eu, particularmente, não falo isso para me gabar, sabe, até porque foi uma decisão minha e eu confesso para você que tem me feito bem, ok? Porém, não é isso que está mudando a minha vida. Amém? Que fique claro isso. É um conjunto de coisas que muda a vida de alguém, não exatamente só uma, ok? Mas faz mais ou menos uns 3 anos que eu não assisto TV, sabe? TV mesmo. Primeiro porque o tempo é bem curto, começa por aí, tá? Mas quando surge um tempinho, tá? Eu sempre assisto um documentário na Netflix, sabe? Eu vejo alguma coisa, né, para uma série, vejo um episódio de uma série com a minha família, né? Às vezes só eu e a Slane, a gente ouve, a gente assiste, mas isso quando nós conseguimos parar, porque na maioria das vezes não dá para parar, os dias são bem corridos, ok? Então, mas por que eu estou falando isso? Porque meu irmão chega, eu vou fazer algumas visitas, eu chego nas casas e está passando certos repórteres, sabe, programas de noticiário, e é incrível, meu, só fala de coisa ruim, só fala de coisa ruim, de morte, de sequestro, sabe, é um negócio terrível. Meu irmão, preste atenção, para colocar desgraça na tua cabeça já tem Satanás, já tem a tua natureza humana. Pelo amor de Deus, se liberta disso em nome de Jesus. Amém? Então, eu quero que você fique com esse insight hoje. Amém? Amanhã nós seguiremos com o nosso Mindset Bíblico, tá? E na quarta e na quinta-feira também falaremos sobre o que a Bíblia fala sobre a mente humana. Amém? Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.